Salve pessoal, Maurício Messena para mais uma aula. Hoje nós vamos ter mais uma aula do nosso curso Jornalismo Independente do Zero. A aula de hoje é o que é uma pauta jornalística. Porque é importante a gente saber criar uma pauta jornalística. Porque quando você, toda vez que você pensa em entregar alguma informação, não basta você compartilhar algo, principalmente você que quer trabalhar com jornalismo, não basta você pegar o que está ali e compartilhar como se fosse algo que já está perfeito, né? Então, você precisa entender como criar uma pauta, porque em cima das informações que você tem, você poderá usar aquilo a seu favor ou não. E muitas vezes também caiu alguma coisa aí. E muitas vezes também você terá que criar algo do zero. E para que isso aconteça, você precisa entender como criar uma pauta jornalística. Eu vou te dar quatro pontos, e desses 4 pontos eu vou fazer toda uma explanação de cada ponto, os detalhes. O ponto 1 é: a pauta é a semente da reportagem. A pauta é a ideia principal. Então, eu sou um católico e eu tenho um apostolado. Se tiver algo relacionado à igreja, alguma notícia importante que tenha a ver com o apostolado, que eu possa enriquecer meu conteúdo e que eu possa informar meu público-alvo, essa é uma ideia. Então, o Papa Leão XIII está adoentado. Então, é uma ideia de notícia. Então, o que é que eu posso fazer com essa notícia? Eu posso averiguar por que dessa gripe, por que ele está adoentado, como isso aconteceu e começar a me aprofundar para entregar isso para o meu público-alvo. E eu posso entregar isso através de vídeo, através de texto, através de áudio. Então, é importante que você também defina lá na frente como vai ser sua entrega. Então, você primeiro tem que ter a semente. Vou dar outro exemplo. A Jornada Mundial da Juventude mudou a data. Então, é uma informação importante. Por causa de problemas de clima, pela mudança muito grande do clima, né? Estou dando um exemplo aqui. A Jornada Mundial da Juventude precisou mudar de data. Então, é uma ideia que a gente precisa averiguar e ver os detalhes. E como a gente faz isso? A gente vai para o segundo ponto, que é os elementos. Os elementos é o tema que você... É o assunto, por exemplo, a Jornada Mundial da Juventude mudou de data. É o tema. É a relevância. Isso importa. Essa ideia, esse assunto importa. Então, é um assunto muito importante, porque a Jornada Mundial da Juventude é algo que todos os jovens do mundo católico se reúnem para poder discutir a melhoria da evangelização. O segundo ponto é o público-alvo. Para quem é? Então, assim, o imparável Just Love, nosso apostolado, ele tem várias entregas de conteúdo para vários tipos de público diferente. Então, a Jornada Mundial da Juventude é para um público mais jovem. Então, eu tenho que pegar essa notícia e informar o público-alvo. Para quem é? Então, é para o público jovem. E a fonte. Você tem que ter uma fonte.
porque é dessa fonte que você vai poder se aprofundar, pesquisar mais. Dessa primeira fonte você vai pesquisando e buscando outras fontes. Essas fontes é que vão te auxiliar que você entregue uma notícia real de verdade. Todo jornalista, principalmente um jornalista independente, ele tem fontes seguras. Por quê? Porque o jornalista independente, ele não compactua com nada da grande mídia. Então, ele precisa estar sempre pautado na verdade. Então, ele precisa ter muitos conhecidos, muitos parceiros com informações seguras sobre o tema que ele quer abordar. Terceiro, tipos de pauta jornalística. Tem a factual, que é o que está acontecendo no momento. Então, se essa notícia da Jornada Mundial da Juventude ou da doença do Papa saiu agora, tem mais ou menos 2 ou 3 horas, é factual, está acontecendo no momento. Então, é uma notícia quente. Tem a investigativa, que aconteceu alguma denúncia. Denunciaram que houve um discurso de ódio entre alguns políticos. E isso já está comprometendo isso está fazendo com que uma provável guerra aconteça. Então, é uma denúncia que todo mundo tá percebendo, todo mundo tá vendo que as coisas estão acontecendo. Então aí entra o jornalista investigativo. Ele faz uma investigação para ver de que lado está acontecendo o problema. A denúncia, através dessa denúncia você vai analisar os fatos para poder você entregar a verdade para o seu público. Existe também as pautas de comportamento, que é algo relacionado ao comportamento humano, às causas sociais, aos voluntariados, a coisas ligadas ao bem das pessoas, à sociedade. E, por último, a cultural, que envolve histórias. Você vai fazer documentários, você vai fazer análises e pesquisas sobre a história de algum lugar, a história de alguma pessoa, sobre eventos culturais, o que é que esse evento significa, para que serve. Então, esses 4 tipos de pautas é muito interessante você anotar, porque toda vez que você vai preparar uma pauta jornalística, você tem que entender se você é um jornalista que vai focar na pauta quente, factual, na investigativa, que é você pega algum tema e vai investigar para entregar a verdade, ou comportamental, aquela ligada às coisas sociais, ao bem, a tudo que está acontecendo no mundo de bom. Então, sobre o comportamento humano, sobre as causas humanas, sobre tudo que envolve o bem. E tem a cultural, que é a parte histórica, que você precisa também focar com bastante pesquisa para você entregar um conteúdo rico, de qualidade e verdadeiro. E por último, e o mais importante, é como criar uma pauta. Eu vou passar para vocês agora de como criar uma pauta, e vocês, como exercício prático, vai pegar algum tema, alguma ideia relacionada a seu público-alvo, para poder vocês desenvolverem isso. Tudo que eu falei aqui, você vai colocar em prática. Como criar? Existem vários tópicos dentro desse como criar. Por quê? Para criar, você tem que ver, você vai focar numa pauta que tá sobre alguma injustiça que está acontecendo, sobre algum fato ignorado, sobre algum fenômeno social, ou sobre ideias para seu público. Então, como você vai criar? Se for algo relacionado à injustiça, tem acontecendo alguma injustiça, criticar o Papa. No meu caso, eu trabalho com produção de conteúdo para católicos. Então, criticar o Papa de uma forma injusta, eu tenho que abordar o tema, pegar tudo que está sendo dito e desmistificar tudo, tirar tudo aquilo que é contexto que
quer denegrir a imagem do Papa e que é mentira e mostrar a verdade. O fato ignorado, muitas vezes, e acontece muito, as pessoas dão a notícia e ignoram alguns fatos, principalmente a grande mídia, para poder denegrir a imagem de uma pessoa, para poder favorecer uma ideologia. Então, muitas vezes ele não mente, mas ele ignora, ele tira alguns fatos para favorecer a notícia para o público dela. Então, muitas vezes a pauta que você vai criar tem que ser em cima desses fatos ignorados. Outra coisa também são os fenômenos sociais. Muitas vezes acontece um terremoto. Essa semana, mês passado, faleceu uma menina, uma brasileira, lá na Indonésia, no vulcão lá, ela caiu e morreu. Então, foi um fenômeno social ali, aconteceu algo do nada, aquela menina estava ali nas férias dela e aí terminou acontecendo essa tragédia. Então, é um fenômeno social. Então, tudo isso faz parte de como você vai criar a sua pauta. E o último é uma ideias para seu público. Muitas vezes, eu sempre trago ideias novas. E a gente tem a Imparável Academy, inclusive esse curso faz parte da Imparável Academy. Então, uma ideia para meu público é esse curso. Eu criei um curso de jornalismo independente para aqueles inscritos no canal do YouTube da Imparável. Por quê? A Imparável Just Love, ela criou a Imparável Academy como uma ideia para meu público. Eu estou entregando algo, conteúdos, cursos que possam ajudar o meu público. Então, quando você cria uma pauta para ajudar seu público, ou com uma notícia, ou com um conteúdo, ou com um curso, ou com uma aula, ou com um vídeo de dicas, muitos jornais se utilizam disso. Por exemplo, no Jornal Nacional tem lá a previsão do tempo. É uma ideia que eles colocam lá entre as notícias, a previsão do tempo, porque é uma ideia para ajudar o público. Então, tudo isso favorece a pauta, faz com que a sua pauta seja rica, faz com que você se especialize naquele ponto ali, para que seu público sempre tenha conteúdos de valor e ideias que engrandeçam cada vez mais o seu canal, o seu blog, o seu podcast, o seu jornal. Então, todo jornal ele precisa focar nas pautas de forma organizada para que entregue um conteúdo realmente verdadeiro e de valor. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa é mais uma aula do nosso curso.